Olá, seja muito bem-vindo. Esta é a aula número 7 do curso de Programação para Dispositivos Móveis e nesta aula nós iremos falar sobre persistência de dados. Esta aula está dividida em duas partes. A primeira ela mostra como fazer persistência em arquivos texto e a segunda utilizando o banco de dados SQLite. Bom, nesta primeira parte eu vou solicitar que você crie um novo projeto no Android Studio com o nome de PRJ Arquivos. Nesse projeto do Android Studio você vai ter que ir no arquivo de manifesto e dentro do arquivo de manifesto colocar duas permissões. Uma para poder gravar dados no celular e a outra para poder fazer a leitura dos dados no celular. Se você vier aqui no Android Studio, aqui na paleta do lado esquerdo dos projetos, você vai ter manifestos e depois você vai ter Android Manifest. Dentro do Manifest, você vai copiar estas duas permissões que estão sendo pedidas, solicitadas, e vai colar elas logo após a tag Application, colocá-las dessa forma com que eu fiz aqui. Feito isso, você pode fechar esse arquivo e o seu aplicativo já tem solicitação de permissão para poder gravar e fazer leitura de dados no cartão de memória. Segundo ponto é desenhar o layout para esse aplicativo. Então eu estou entregando para você aqui o desenho do aplicativo, em que ele vai funcionar da seguinte forma. Você vai clicar no botão criar arquivo, ele vai escrever um arquivo no cartão de memória. Logo em seguida, na parte de digite o texto, é onde você vai, onde tem uma caixa de texto, onde você vai digitar o texto que vai ser gravado dentro daquele arquivo, e você vai ter um botão para gravar. Quando clicar no botão gravar, ele vai pegar aquele arquivo que foi criado anteriormente e vai salvar o texto que foi definido aqui dentro naquele arquivo. E por último, um botão para ler o arquivo. Ele vai abrir o arquivo que foi gerado anteriormente e vai mostrar para você o resultado da gravação dentro desse campo de texto multiline que está aqui embaixo. Logo na sequência, eu entrego para você o XML desse layout que eu acabei de mostrar para vocês. Então seria só uma questão de copiar e colar este layout aqui no code do seu aplicativo. Aí ele vai gravar e vai mostrar para você esta interface já montada aqui. Eu mudei um pouquinho o layout aqui para facilitar, mas ambos são exatamente os mesmos. Feito isso, nós precisamos então fazer agora a activity desse projeto. Bom, a activity desse projeto ela vai precisar de um nome do arquivo, o texto do usuário que vai ser gravado, um output stream para poder fazer a leitura do arquivo, o context para saber aonde o aplicativo está instalado. Ele usa a mesma classe file que nós já conhecemos da linguagem Java para poder gravar o arquivo e depois um alert dialog para poder interagir com o usuário, mostrando para ele que o arquivo foi criado e que a gravação foi feita. A primeira modificação que você vai fazer é dentro do método onCreate adicionar a variável, o objeto context, pegando o getApplicationContext, que agora ele tem a capacidade de saber aonde o aplicativo está instalado, em qual contexto dentro do Android que ele pertence, e depois a criação do alert dialog para a gente poder jogar as mensagens nele. Seguindo aqui na apostila, eu peço inicialmente para você criar essas variáveis, esses objetos globais que vão ficar no escopo da classe, e depois adicionar esses dois comandos aqui na sequência do método onCreate para poder fazer a inicialização daqueles elementos anteriores. Logo em seguida, vou solicitar que sejam criados três métodos: criar arquivo, gravar texto e ler arquivo. Estes três métodos vão estar associados com cada um destes botões que estão aqui. Então, se eu vier aqui no split, em que eu tenho o botão de gravar, você vai ver que dentro dele vai ter o método onClick criar arquivo. Depois nós temos o gravar texto. Você vai ver que ele vai ter o onClick dele, onde é que está? Gravar texto, está aqui. E depois eu tenho o do ler, vai ter também o método onClick dele aqui. Esses três métodos funcionam da seguinte forma: o criar o arquivo, ele vai pegar o contexto de onde está instalado o seu aplicativo e vai dar um nome para o arquivo. O nome que eu defini lá anteriormente foi myfile. Então ele vai pegar no mesmo local onde está instalado o seu aplicativo e vai criar um arquivo com o nome de myfile.
Logo em seguida, dando tudo certo, ele vai jogar um alert dialog dizendo uma mensagem e vai mostrar, dizendo sucesso na criação, vai mostrar também o local aonde esse arquivo foi criado para você depois poder verificar pelo gerenciador de arquivos e vai mostrar para você a mensagem. Observa que tudo isso eu sou obrigado a fazer dentro de um try-catch, porque a gente pode não ter controle sobre algum ponto de execução deste código. Então, se der alguma exceção, ele vai jogar essa exceção para a gente no console do logcat. Uma vez criado o arquivo, você vai digitar o arquivo, vai digitar o valor do texto que você quer dentro dessa caixa de texto e vai clicar logo em seguida no botão gravar arquivo, gravar texto. No gravar texto, ele vai recuperar o texto que vem da tela, vai abrir o arquivo que foi gerado anteriormente no modo append. Esse context mode underline append, igual vocês estão vendo aqui, ele tem a capacidade de abrir o arquivo e ir gravando as informações ao final dele. Então ele sempre vai concatenar as informações dentro do arquivo. Ele abre o arquivo, vê o que tem lá dentro e o que você quer gravar, ele vai gravar sempre no final. Fecha o arquivo logo em seguida. Na hora que você abrir de novo, ele vai seguir sempre esse modelo de gravação no final do arquivo. Aí ele já sabe que ele tem que abrir o arquivo no modo append, ele vai dar um write em cima do texto que o usuário acabou de digitar e por último ele dá um close. Fechou o arquivo, joga uma mensagem dizendo sucesso. Para ler o arquivo, nós utilizamos um file input stream para poder fazer a leitura desse arquivo, jogamos os dados desse arquivo dentro de um buffer e logo em seguida eu faço a leitura desse buffer jogando ele para o edit text que foi colocado na tela. Percebam que nós estamos utilizando a classe file, é a classe nativa do Java para poder fazer a leitura e gravação de arquivos texto no sistema Java, na linguagem Java. Então, com isso, é o mesmo conceito que nós já conhecemos anteriormente. A única diferença que a gente consegue ver nessa aplicação é que se eu estivesse fazendo uma aplicação, por exemplo, rodasse no Windows, aqui eu colocaria, por exemplo, meus documentos. Como eu não estou no Windows, aqui eu vou colocar o diretório aonde o meu aplicativo foi instalado. Vou executar esse aplicativo. Ele já está previamente disponível para mim. E aí eu vou primeiro clicar em criar o arquivo. Quando eu clicar em criar o arquivo, ele vai jogar para mim uma mensagem, vai me mostrar onde o aplicativo está instalado, aonde que foi jogado aquele projeto que o Android me proporcionou. Logo em seguida, eu vou colocar uma mensagem aqui na tela, vou mandar gravar, ele joga uma mensagem dizendo que foi sucesso. Quando eu ler o arquivo, ele vai aparecer para mim a mensagem do IFSP Campinas que eu acabei de colocar aqui. Se eu voltar aqui e colocar uma segunda mensagem, mandar gravar o texto, ler o arquivo, vocês vão ver que ele coloca imediatamente na sequência da definição do meu arquivo. Ele coloca lá a possibilidade. Bom, com isso vocês têm a capacidade agora de poder gravar informações em arquivo texto. Dando sequência, na próxima parte da aula eu irei falar sobre a parte de gravação com SQLite. Um grande abraço a todos.